Boa noite, pessoal. Bom, continuando aquela nossa questão da turbina eólica, que diz respeito ao projeto do sistema de controle, pessoal. Veja, o projeto do sistema de controle consiste em encontrar o torque de controle que seja capaz de fazer a hélice da turbina atingir uma rotação ótima que se desdobra na máxima eficiência da turbina. Porém, pessoal, antes de fazer o projeto de controle propriamente dito, nós precisamos entender o comportamento do sistema físico na ausência de controle. Veja, vamos entender como o sistema se comporta sem controle, sem torque de controle. Vai que a eficiência, medida pelo coeficiente de potência, tem um valor razoável. Daí, não necessitaríamos de controle. Temos que avaliar. Vamos simular o sistema só sob efeito do vento, sem nenhum torque ativo de controle, para ver como o sistema se comporta e como é o valor do coeficiente de potência, ou melhor dizendo, da sua eficiência nessa condição, sem controle. E veja, pessoal, antes da simulação, nós ainda precisamos tratar de um passo atrás. Por quê? Nós simularemos o sistema no ambiente Simulink do MATLAB, que trabalha com uma lógica de diagrama de blocos. E nós vamos entender o conceito de sistema dinâmico em diagrama de blocos. Repare, nosso sistema aqui agora ele está num formato de equação diferencial. Eu vou transformar o sistema de uma equação diferencial para um diagrama de blocos. Vocês vão entender o que é isso. É um diagrama que mostra estímulo na entrada e resposta na saída. Basicamente isso. Então vejamos aqui. Como inicialmente nós vamos tratar o sistema sem controle, sem nenhum torque de controle, veja, na nossa última discussão, nós havíamos chegado nessa equação de movimento. Aqui está o torque ativo de controle e aqui o torque aerodinâmico, que depende da velocidade do vento incidente sobre a hélice e da rotação da hélice, pessoal. E veja, a soma dos torques é a variação temporal do momento angular do sistema. Não vou retomar discussão da física, nós já estamos olhando para a equação diferencial agora. É o modelo do sistema. Agora veja, na ausência de torque, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou admitir a seguinte coisa. Eu quero analisar o sistema sem controle. Então,
eu vou desligar o controlador. Não teremos torque ativo de controle. Bom, veja, nessa condição, o que interessa? Veja, a nossa equação de movimento é essa. Vamos destacar ela aqui. Toda equação de movimento é uma equação diferencial. Bom, e mais geral do que isso, não precisa nem ser um sistema mecânico. Todo sistema dinâmico que tem uma evolução no tempo, o seu modelo matemático é uma equação diferencial. As equações diferenciais, elas são o modelo, elas são que realmente interessa. Os modelos matemáticos, eles estão, via de regra, em termos de equações diferenciais. Pode ser um sistema térmico, pode ser um sistema fluídico, mesmo sistemas de natureza financeira e econômica são regidos por equações diferenciais. Não vou discutir exemplos aqui, porque nossa discussão é muito restrita, mas quem se interessar pode me contactar para que discutamos um pouco mais sobre a variedade de áreas descritas por equações diferenciais. Bom, pessoal, isso é uma equação diferencial. Quando lidamos com equações diferenciais, vocês já fizeram um curso de equação diferencial, de cálculo e equações diferenciais, nós colocamos a derivada de maior ordem isolada. Repare, n igual a 0, nesse caso particular. J ômega ponto é aproximadamente igual a tudo isso aqui que depende de ômega e de V. Eu vou isolar a derivada de maior ordem, que é ômega ponto. É a única derivada na equação. Então, basta passar J dividindo o lado esquerdo. Eu zerei o controle, só tenho torque aerodinâmico. Então, repare, a equação diferencial, ela se torna isso daqui. Eu dividi a equação inteira pelo momento de inércia de massa, ficou ômega ponto, aproximadamente, tudo isso aqui. Veja, R maiúsculo é constante, A é constante, B é constante, C é constante, D é constante, Rho é uma constante, A maiúsculo é uma constante também, e o J é uma constante. As coisas que variam no tempo aqui são somente ômega e V. Então veja, esse ômega ponto, se a gente colocar ele como dependente, vamos escrever isso aqui, pessoal. Ômega ponto, vamos até selecionar aqui.
como dependente de coisas que variam no tempo, ele é dependente. Ômega ponto, ele é uma função do próprio ômega e da velocidade do vento, que pode estar variando no tempo. Eu estou considerando que o vento ele está sendo... Bom, veja, o vento ele está ocorrendo numa única direção. Não estou considerando movimento tridimensional de massas de ar. Tudo unidirecional aqui. Então, vejamos. Ômega ponto. Eu posso chamar isso aqui de uma função, pessoal. Eu vou até escrever de outra cor o nosso ômega ponto. Vamos lá. Destacar assim, ômega ponto é igual uma função de ômega e v. Bom, então aqui, repare, é ômega ao quadrado, ômega, v, v ao quadrado, v sobre ômega, e todo o restante. Isso é uma função. Eu vou falar que a função que está encapsulando aqui é laranja. É uma função, no caso, veja, é a turbina sem nenhum controle ativo. É uma função do próprio ômega, que é uma variável interna da turbina. E do V, pessoal, olha só. Bom, deixe-me ver. Bom, então veja, é uma função de ômega e V. Vamos colocar isso num diagrama de blocos. O ômega ponto é a saída. Ômega e V são entradas. Então vamos entender isso daqui, pessoal. Então eu posso deixar o slot do ômega vazio e o slot do V também vazio. E eles são sinais de entrada. Vamos lá. Eu deixei vazios os slots. Tá saindo, repara bem, tá saindo ômega ponto. A função laranja, ela é um bloco, a saída é ômega ponto e a entrada é ômega e também velocidade do vento. Bom, veja, vou fazer um pequeno ajuste no cenário.
Bom, retornando aqui, pessoal. Vamos lá. Então, veja. Estávamos aqui nos detalhes. Repare, a saída é ômega. Uma das entradas, me desculpem, a saída é ômega ponto. E uma das entradas é ômega. Ômega, de onde que vem? Da própria resposta do sistema. O sistema acelera angularmente. Aumenta a rotação ou diminui a rotação. Aumento ou diminuição de rotação são simbolizados por ômega ponto. Para obter ômega, basta fazer uma integral no tempo. Ômega é a integral no tempo de ômega ponto. Isso é cálculo 1. Então, basta pegar o sinal ômega ponto e passar por um integrador, por uma integral no tempo. Olha lá. Então, o que eu fiz com o sinal aqui, pessoal? Passei por uma integral. Isso mesmo. E saiu ômega como entrada. Agora, o sinal de velocidade do vento já não é interno, é externo. Então, veja, isso é um diagrama de blocos. Cada processo é um bloco e eu tenho sinal de saída e de entrada. Claro que no nosso caso, lá quando projetarmos o sistema de controle, a variável de saída realmente interessante será o próprio ômega, não exatamente ômega ponto. Mas pensando no sistema sem controle, a priori, ômega ponto acaba sendo a saída mais natural de ser delimitada em um diagrama. Se vocês quiserem, olha só, o que eu vou falar para vocês aqui. Repare o seguinte, ômega é algo interno, visivelmente interno. Ômega ponto. Eu posso, se eu quiser, montar um diagrama de blocos assim, ó. Se eu chamar esse diagrama, sei lá, sistema. Olha só que interessante. Eu tenho aqui sistema, sai ômega ponto e entra velocidade do vento. Posso fazer isso se eu quiser. Eu estou delimitando quem é entrada e quem é saída. E ômega, de fato, é algo interno do sistema. O V é algo realmente externo. Então, pessoal, veja, eu não vou dar aula de MATLAB ou Simulink, mas no ambiente Simulink, a lógica é essa, é representar as equações diferenciais através de diagramas de bloco. E lá você dá o start para a simulação.
tem detalhes de integração numérica. Tudo isso nós vamos elucidar. Bom, agora que vimos como é que é feita essa lógica, dada a lógica, eu vou mostrar para vocês isso no Simulink. Então, até o próximo.